And it goes a little something like. Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio dos 30 Minutes with Elsa sobre o direito da moda. Neste episódio vamos falar de um tema muito importante, a moda e a sustentabilidade. E vamos fazer isso em conjunto com a nossa oradora convidada de hoje, Doutora Maria Amélia Mesquita, que na verdade dispensa de apresentações, porque foi com a Doutora Maria Amélia que iniciámos esta primeira temporada e que vamos hoje terminar. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá Rita, muito boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de colaborar em mais um webinar desta vossa excelente iniciativa, sobretudo pelo tema que é dedicado à sustentabilidade no mundo da moda. Nós é que agradecemos, doutora. Vamos passar então às nossas questões deste episódio e para começar, a primeira pergunta que lhe gostaríamos de colocar é o que é a moda sustentável e quando é que se começa a falar em moda sustentável e porquê? Conforme eu já tive a oportunidade de aflorar no webinar anterior, o tema da sustentabilidade encaixa no cenário dos desafios da indústria da moda e do mercado da moda e por inerência no próprio direito da moda. E é uma temática que tem ganho nas últimas décadas uma expressão de grande monta neste contexto. Esta temática é originária do século passado, onde foi identificada, concebido o conceito de sustentabilidade e herdada daquele século para o século XXI. Portanto, o conceito de sustentabilidade é bastante recente na história da humanidade. O conceito de sustentabilidade foi idealizado ou concebido no início da década de 70, mais concretamente no decurso da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que se realizou em Estocolmo, na Suécia, entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. Esta foi a primeira grande reunião internacional organizada com o fim de discutir as atividades humanas em relação ao meio ambiente e, bem assim, de preconizar a possibilidade de se conseguir um desenvolvimento económico e industrial sem, com isso, prejudicar ou destruir os recursos do planeta, ou pelo menos minimizar esse potencial prejuízo e destruição. A sustentabilidade é, digamos que, mais do que um conceito, um princípio do qual descende o próprio conceito ou modelo de desenvolvimento sustentável, que, por sua vez, pretende significar um conjunto de ideias, estratégias e comportamentos ou ações mais viáveis ou razoáveis do ponto de vista ecológico, económico, social e cultural. É a preconização de um modelo de equilíbrio entre a atuação humana e os limites dos recursos naturais, por forma a não comprometer as gerações futuras com a implementação, naturalmente, de um conjunto de condutas mais respeitadoras do meio ambiente. Este conceito pode desdobrar-se em três dimensões ou contextos diferentes. A sustentabilidade ambiental, que é praticamente indissociável do próprio conceito de sustentabilidade, porém, em termos mais precisos, refere-se à capacidade de sustentação dos ecossistemas, ou seja, à capacidade de absorção e de recomposição dos ecossistemas naturais. A sustentabilidade social, que se prende com os princípios, com princípios como a uniformidade de direitos referentes à dignidade humana e com a solidariedade das relações sociais. Na prática, pretende referenciar-se ou promover atitudes e posturas que visem proporcionar melhorias na qualidade de vida das pessoas, diminuindo as desigualdades sociais e proporcionando o pleno gozo dos direitos sociais. Está implícita nesta dimensão a defesa e a cautela dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores e também da saúde, entre outros. E por último, a sustentabilidade económica, que naturalmente se prende com a distribuição equitativa da riqueza que é produzida pelo homem e que, tendo por base modelos ou ciclos de crescimento económico constantes, mais estáveis e também duradouros. Tal como já avançado também no webinar anterior, a indústria da moda ocupa o segundo lugar do ranking das indústrias mais poluentes a nível mundial. Esta posição está intimamente associada ao despontar do modelo de mercado do fast fashion,
caracterizado pela produção de artigos de moda com ciclos de vida muito curtos, sobretudo no segmento do têxtil ou do vestuário, em que a cada estação são concebidas e colocadas no mercado novas peças, rotulando as peças da estação anterior como fora de moda ou démodé, e levando os consumidores ao descarte desses produtos. Este modelo tem potenciado, assim, ao longo de todas as etapas de fabricação dos produtos e até ao seu descarte, uma sobrecarga sobre os diversos recursos do planeta e nos vários setores, numa lógica contrária ao desenvolvimento e crescimento económico sustentável desejável. O conceito de moda sustentável em si. Ora bem, em face desta realidade, o setor da moda começa a repensar os seus modelos de produção, buscando necessariamente alternativas para que o setor continue a sua produção, mas sem, obviamente, agredir ou molestar a natureza e atuando com modelos mais justos e equitativos a nível social e económico também. Desta consciencialização nasce o conceito então de moda sustentável, ou também denominado de eco-fashion, que se consubstancia, ou melhor dizendo, se compõe e se define pela preconização e adoção de métodos, sistemas e lógicas de produção de bens inseridos no mercado da moda mais conscientes e respeitadores do meio ambiente. Sob a égide deste modelo de moda sustentável, a produção dos artigos de moda, sobretudo no segmento do vestuário, é alcançada através da prática de técnicas de produção industrial menos poluentes, menos agressivas relativamente aos recursos naturais e dos ecossistemas. Concretamente, as práticas comumente associadas à moda sustentável são utilização de matérias-primas sustentáveis, como fibras biodegradáveis ou produzidas de maneira sustentável, sem utilização de produtos tóxicos como os pesticidas. Fabrico de tecidos sem recurso a fibras sintéticas, como o poliéster, a viscose, o nylon, entre outros, mas antes a partir de lã, seda e algodão, que não carecem de utilização de tantos produtos químicos durante o processo de fabrico. Utilização de algodão orgânico em substituição do algodão comum, opção pela utilização de tecidos mais eco-friendly, como o linho e o bambu, a prática do upcycling, ou seja, reutilização de materiais usados, produção de peças de vestuário com tecidos reciclados, uso de colas menos tóxicas, entre outras. A moda sustentável, por contraposição ao modelo linear do fast fashion, surge e trouxe consigo o modelo do slow fashion, cuja lógica de funcionamento é o inverso do fast fashion. O slow fashion privilegia os modelos e métodos de produção compatíveis ou mais respeitadores pela pegada ecológica e promove o consumo consciente. A prática do slow fashion, como alternativa socioambiental mais sustentável no mundo da moda, distingue-se por prezar a diversidade, priorizar o local em relação ao global, promover a consciência socioambiental, contribuir para a confiança entre os produtos e os consumidores, praticar preços reais, nos quais inclui os custos sociais e ecológicos, manter a sua produção entre a pequena e a média escala, promover o estilo vintage das peças de vestuário, valorizar o uso prolongado das peças de roupa, entre outros. Portanto, e concluindo, em termos de terminologia, o conceito de moda sustentável é algo recente. No entanto, a sua gênese remonta já às décadas de 70 ou 80, a altura em que as atenções começam a voltar para os impactos ambientais de toda a cadeia de produção dos produtos de moda, especialmente das matérias-primas e dos métodos de fabrico dos bens. Nesta altura, se por um lado então se vivia a aceleração da produção de moda pela lógica do modelo do fast fashion e que fazia nascer um tipo de consumidor, não é? Por outro lado, surgia também uma facção de consumidores já mais atentos às questões ecológicas e éticas, com uma consciência mais ética e mais sustentável e também com uma séria preocupação com um mercado justo. Portanto,
Este novo tipo de consumidores mais consciente, ou melhor dizendo, perante este novo tipo de consumidor mais consciente, o mercado da moda precisou adaptar-se e responder com uma nova oferta para satisfazer este consumidor e os seus desejos, um consumidor que se interessa por adquirir produtos oriundos de todo um processo de confecção mais ecológico, ok? E ao abrigo dos princípios do Fair Trade. Muito obrigada, doutora. A doutora menciona várias vezes a consciencialização, a moda, o consumo, ou o próprio consumidor ser mais consciente. Isto leva-nos à nossa segunda questão, que passa então por perceber qual é que é a diferença entre a moda sustentável e a moda consciente. Uhum. Como vimos, a moda sustentável já privilegia a utilização de matérias-primas e processos de produção de artigos de moda mais amigos do ambiente, apoiando a reutilização de materiais e das próprias peças, sobretudo do vestuário, propiciando então um consumo de moda também mais lento. Digamos que é a vertente da moda mais voltada ou vocacionada, pensada, por assim dizer, para as questões do ponto de vista ambiental e ecológico, sendo que a sua prática, a sua promoção se encontra mais sobre a responsabilidade, não é, da cadeia de produção industrial dos bens. Portanto, recai sobre a alçada das indústrias e das marcas dos produtos. Ok? Portanto, moda sustentável, mais sobre, digamos assim, a alçada da parte industrial, da cadeia de produção. Por seu turno, a moda consciente é um conceito que está relacionado com o próprio consumo e com a mentalidade de consumo. Como tal, a moda consciente, quem a faz é o consumidor, porque é uma escolha do consumidor consumir ou privilegiar o consumo de produtos mais éticos e sustentáveis. A ideia de moda consciente também começa a ganhar mais força por ocasião daquele exemplo que eu já tinha mencionado, o desabamento em 2013 do Rana Plaza, um prédio muito deteriorado onde funcionava uma confecção localizado no Bangladesh, que ruiu, ou seja, esta tragédia até é apresentada num documentário francês muito interessante intitulado The True Cost, no qual são abordados os impactos da indústria da moda na sociedade, especialmente provocados após o despontar do fast fashion. Portanto, é aqui que começa a nascer, a brotar um bocadinho esta ideia da moda consciente e do consumidor consciente. Portanto, a moda sustentável e a moda consciente não são uma e a mesma coisa, embora sejam complementares entre si. Se por um lado, então, a moda sustentável atenta sobre as formas de produção industrial, sobretudo do setor têxtil, mais sustentáveis e amistosas para com o ambiente, a moda consciente verifica-se por parte dos consumidores, quando na aquisição dos seus produtos demonstram preocupação com questões ambientais e também sociais. O consumidor consciente privilegia a qualidade dos produtos, a sua durabilidade e qual a origem e o tipo de produção da peça. Isto é, o consumidor preocupa-se em saber se aquele artigo foi ou não produzido num país de terceiro mundo, em condições precárias para os trabalhadores, qual o tipo de tecido e componentes usados no mesmo, se a peça é reciclável, etc. A moda consciente acontece assim em cada ato de consumo consciente e é também uma escolha por artigos ou peças fabricadas de maneira justa e ética. É neste âmbito da moda consciente que nasce também o conceito de fair trade, que já tenho vindo a falar, ou seja, o mercado justo, no qual se reconhece a importância da produção ecológica e ainda a preocupação com a redução das discrepâncias comerciais, sociais e éticas existentes entre os vários intervenientes da cadeia de produção, desde o produtor das matérias-primas, portanto, se calhar desde o agricultor, aos trabalhadores envolvidos nesse processo, até aos agentes das macroindústrias. O consumidor consciente sabe assim que a moda barata e rápida vem com um custo muito maior do que aquele que se paga nas caixas de qualquer loja. Bom,
Num contexto até mais holístico, neste campo do slow fashion e da ética, da moda ética e do consumo consciente, pode também encontrar-se então mais diretamente esta questão da moda ética, que se compõe de vários conceitos, movimentos e tendências, tais como responsabilidade social, movimento do Fashion Revolution, que é um movimento global, sem fins lucrativos, com equipes em mais de 100 países, cuja principal campanha é a reforma sistemática da indústria da moda, com foco na necessidade de maior transparência, lá está, na cadeia de suplementos de moda. O movimento do cruelty free, que se materializa num rótulo para os produtos ou atividades que não prejudicam ou matam animais, numa clara defesa dos direitos dos animais. Moda vegan, que é caracterizada por oferecer produtos ao mercado que são livres de envolvimento e sofrimento animal e que não utilizam nenhum tipo de exploração de mão de obra. Estes produtos são, na sua maioria, concebidos até de forma artesanal. E o fair trade, que já fui falando. A título de exemplo, quanto a medidas inseridas na concepção de moda ética, temos, por exemplo, a Carta Aberta promovida pelo Estado da Dinamarca, o Danish Ethical Fashion Charter, que surge como um conjunto de regulamentações destinadas a proteger a saúde e o bem-estar dos e das modelos, defendendo a implementação de padrões de beleza não prejudiciais à saúde destes profissionais. O Estado dinamarquês solicitou a todos os seus estilistas que assinassem esta carta, na qual constam então diretrizes à realização de exames médicos aos modelos, à sua alimentação, à idade mínima legal para trabalhar como modelo, com horários de trabalho e salários dignos, que todos os signatários desta carta devem cumprir para garantir o bem-estar destes profissionais, destes modelos. Este é um exemplo, isto é a sustentabilidade e a moda ética a operar, neste caso em concreto, nos contratos de trabalho e no agenciamento de modelos. Muito obrigada, doutora. Passamos agora para a próxima questão e gostaríamos de perguntar o seguinte: qual é o papel ou a importância da moda sustentável no setor da indústria da moda? E interligado a este papel ou a esta importância, a sustentabilidade é uma prioridade de toda a indústria da moda? Uhum. Bom, como fui dizendo, ou pelo que eu fui dizendo e como poderão perceber, a moda sustentável é hoje um paradigma e não apenas uma tendência como era há umas décadas atrás, tendo vindo a ganhar um espaço já consolidado dentro do mundo do fashion. Há cada vez mais a preconização de modelos industriais e comerciais de produção dos artigos do fashion de forma mais sustentável, com a redução, já vimos, não é, da poluição, na produção sobretudo de artigos de vestuário e calçado e acessórios em geral, de forma a minimizar os impactos negativos sobre o planeta e o meio ambiente, assim como é cada vez mais possível oferecer prosperidade social e económica também em toda a cadeia de produção. Como tal, as grandes indústrias da moda e as grandes marcas, para se manterem também na vanguarda das tendências e do mercado, encontram-se progressivamente a aplicar nas suas coleções os conceitos e modelos de moda sustentável e ética. Como é sabido, os tradicionais padrões, ou os que têm sido praticados nos processos de produção da indústria, sobretudo do ramo têxtil, têm vindo a acarretar sérios prejuízos ao planeta e a vários níveis. A nível ambiental, por exemplo, a destruição progressiva da biodiversidade, a escassez de vários recursos, designadamente hídricos, contaminação de recursos hídricos, emissão de gases com efeito estufa, que contribui sobremaneira para o aquecimento global, aumento da quantidade de produção industrial de resíduos perigosos, utilização de produtos e técnicas poluentes, produção de fibras sintéticas, entre outros. A nível social, sabemos então a pobreza, as desigualdades sociais, trabalhos precários, escravatura moderna, dumping social e desemprego. E depois também, até a nível económico, a contrafação. Ora, todas estas problemáticas são alvo de críticas muito severas por parte das organizações internacionais, como a ONU, e estão voltadas ao extermínio.
aliás, urge erradicá-las. Todas estas problemáticas que enunciei têm que ser exterminadas. Com efeito, a indústria da moda tendo em conta, aliás, a sua contribuição ao longo de várias décadas para o aumento da poluição do planeta e para a escassez dos recursos, encontra-se na mira das políticas de desenvolvimento sustentável, pelo que para a indústria da moda e comércio da moda, não é? Urge incluir na equação das suas produções ou dos seus processos produtivos todas as variáveis do desenvolvimento económico, social e ecoeficiente. Além disso, tanto no setor privado como no setor público, começa a verificar-se uma maior exigência na celebração de contratos com critérios mais ecológicos e respeitadores das políticas e protocolos do desenvolvimento sustentável. O critério, no âmbito desses contratos, começa a deixar de ser o preço mais baixo para dar lugar a critérios, digamos, mais válidos em termos de conjunto, como assentarem parâmetros objetivos mais sustentáveis e em que a noção de custo é entendida de uma forma ampla e os custos são ponderados ou são contabilizados envolvendo todos os fatores. Assim, e na celebração dos contratos entre os vários players deste mercado, quer no âmbito público, quer no privado, são tidos em evidência os seguintes parâmetros, mas estes são alguns que eu enuncio, mas outros também, como a obtenção de certificados de origem de matérias-primas, de acordo com as políticas e protocolos da sustentabilidade, certificação ambiental, práticas e políticas laborais condizentes com o respeito pelos direitos humanos e laborais. Portanto, o tradicional baluarte da maximização do lucro acima de qualquer custo é hoje em dia, e assim será no futuro, algo impraticável. Além disso, conforme já se disse, há também já um vasto grupo ou fação de consumidores mais exigentes e mais conscientes acerca de todas estas problemáticas que o mercado da moda deve satisfazer, não é? Como a geração do millennial, os millennials. Atualmente esta expressão é muito utilizada. E são estes consumidores que defendem os interesses da comunidade em acautelar que os processos de fabrico sejam gerados com ecoeficiência e que impulsionam também a preservação do meio ambiente, entenda-se sustentabilidade ambiental, social e económica, enquanto verdadeiro interesse público. Que é isto que acaba por ser esta defesa da sustentabilidade. É um interesse público, um interesse que interessa a todos nós. A sustentabilidade é a nova moda e, como tal, é muito importante para a indústria da moda e está efetivamente a ser priorizada pela indústria e pelo comércio do setor. Existem também, a par disto tudo e como forma de dar força a esta implementação, existem também várias diretrizes emanadas tanto pela ONU como pela União Europeia, no sentido da implementação da sustentabilidade no setor da moda, cuja observância é exigida às empresas e às marcas desta atividade. E dentro destas diretrizes temos, por exemplo, a Agenda 2030, que são objetivos para o desenvolvimento sustentável, isto é, no ano de 2015, numa iniciativa da ONU, foram desenvolvidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que se incluem aqui decisões para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. E esta agenda é um texto bastante extenso, mas que vale a pena ler, porque tem, de facto, aqui objetivos muito concretos e tem aqui muitas orientações válidas. O Ethical Fashion Initiative, que se dedica à conexão com as atividades artesanais marginalizadas. Okay? Depois, a decisão número 1386/2013 UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, datada de 20/11/2013, relativa a um programa geral de ação da União Europeia para o ano de 2020, em matéria de ambiente, intitulada Viver Bem dentro dos limites do nosso planeta. O regulamento CEE número 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 20/11/2013, relativo ao registro de avaliação, autorização e restrição de produtos químicos. As certificações, sistemas de normas padrão, códigos de conduta para a sustentabilidade ambiental e social, dentro dos quais se destacam certificado do Fair Trade, marcação CEE, certificação Global Organic Textile Standard, certificação Global Recycle Standard, a certificação Organic Content Standard, código de conduta do Fair Labor Association, código de conduta do Ethical Trading Initiative, entre outros. Há vários, há imensos mesmo. Bom, a este respeito, importa ainda enunciar a super iniciativa do Fashion Pact, e que é mais um enorme passo rumo à sedimentação de um setor de moda mais responsável e com uma pegada ecológica mais comedida. O Fashion Pact decorreu de uma iniciativa de Emmanuel Macron, com o fim de organizar projetos de sustentabilidade na indústria da moda que ecoem de forma eficiente no setor. Partindo deste princípio, Macron recrutou François-Henri Pinault, CEO do grupo Kering, para mobilizar as grandes marcas dos mais diversos perfis dentro da indústria neste sentido. O Fashion Pact foi apresentado em 26 de agosto de 2019, durante um encontro de países do G7, ou seja, com países como a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Japão e o Reino Unido. Os compromissos assumidos passam por um comprometimento de ação mais eficiente em prol do meio ambiente, tais como a eliminação de plásticos de uso único, uso de fontes de energia renovável, promoção de práticas de agricultura regenerativa e reciclagem de tecidos, além de uma positiva troca de ideias e de informações tendentes à constante mudança. Várias marcas já se comprometeram com o Fashion Pact, tais como a Adidas, a Burberry, a Chanel, a Prada, a Hermès, Gap, Stella McCartney, H&M, Moncler, entre outras, sendo que a tendência é aumentar os aderentes deste Fashion Pact. A título de exemplo concreto da mudança de paradigma por parte das grandes marcas, temos a Adidas, que produz atualmente sapatilhas a partir de plásticos removidos dos oceanos. E digo-vos que, a título de curiosidade, cada sapatilha gasta cerca de 11 garrafas de plástico. E depois também temos aqui em Portugal o caso da estilista Joana Duarte e a sua marca Behem, que combina a reutilização, ou upcycling, dos tecidos antigos com técnicas tradicionais portuguesas. São tecidos de tradição portuguesa, como bordados, como o crochê, os linhos, e ela utiliza essas peças para confeccionar novas peças de moda. Esta identidade de reaproveitamento de materiais que caracteriza a Behem já lhe valeu o prémio de moda sustentável alcançado no concurso da International Sustainable Fashion Design. Portanto, concluindo esta parte desta questão, é possível assim produzir garantindo boas condições de trabalho e de forma mais limpa e favorável ao meio ambiente e avançar economicamente no setor. Muito obrigada, doutora, é bastante impressionante. Para terminar este episódio, gostaríamos de lhe colocar duas últimas questões. Quais é que são os entraves que a indústria da moda vê na sustentabilidade? E será a sustentabilidade uma ameaça à fast fashion?
Essa pergunta, peço desculpa, é complexa, é um bocadinho difícil porque tem aqui envolvidos vários fatores, vários elementos, mas, bom, vamos lá. Apesar do reconhecimento da importância do desenvolvimento sustentável, como eu acabei de dizer ao longo desta exposição, desta conversa, a verdade é que o consumismo desenfreado, sobretudo de produtos de moda nos seus vários segmentos, não é? Dos quais se destaca sempre o vestuário, e que o modelo e a lógica do fast fashion nos habituou, é uma realidade muito difícil de reverter, se não mesmo uma utopia, como há já quem assim o entenda, tendo em conta o vasto conjunto de mecanismos também que são necessários implementados para o efeito, ou seja, para conseguirmos esta reviravolta, esta reversão. E, portanto, e se por um lado as grandes empresas, as grandes indústrias e as respectivas marcas se mostram muito resistentes à mudança da arquitetura das suas organizações, não é? Porque isto implica mudar a organização, mudar os modelos de produção e dos seus processos produtivos, numa lógica de defender, porque é sempre assim que as indústrias mais trabalham, uma lógica de defender o máximo do lucro, ou seja, defender os seus lucros elevados e rápidos, sem considerar o que está em risco e que tem potenciado muitos problemas ambientais e sociais. Por outro lado, existem também fileiras de consumidores que não querem prescindir da variedade e da versatilidade, da constante novidade que a moda rápida lhes garante, a preços bastante baixos, sem cogitar também a que custo tais produtos são colocados no mercado. Isto é, sem cogitar o que está por trás da supply chain desses produtos de moda. O fast fashion é um modelo de negócio que assenta em 3 grandes apoios: produzir o máximo, em pouco tempo e o mais barato possível, isto para chegar ao final e ter o máximo de lucro possível. Com efeito, e assim como bem refere a Salomé Areias, coordenadora da Fashion Revolution Portugal, falar em fast fashion sustentável é um absoluto paradoxo. E acrescenta que nunca vamos conseguir um modelo de negócio destes, onde quer que seja, que não esgote absolutamente os recursos, sejam laborais, sejam em termos de matérias-primas. A utilização, por exemplo, de matérias-primas orgânicas, isto agora passando para a concreticidade, porque é que isto é difícil, porque é que é difícil implementar a sustentabilidade. Por exemplo, a utilização de matérias-primas orgânicas cultivadas de forma mais natural, sem a administração de pesticidas, fertilizantes e outros produtos químicos agressivos à biodiversidade, desde logo não se coaduna com este modelo de moda rápida, porque para além de ser mais caro o seu cultivo, tais matérias-primas não se vão desenvolver rápido o suficiente de forma a serem utilizadas para a confecção dos tecidos e, naturalmente, das peças de vestuário nos timings necessários para as produções das várias coleções. Portanto, há aqui uma colisão de timings entre aquilo que é possível fazer do ponto de vista mais natural, na produção das matérias-primas, com aquilo que é a evolução do mercado e a necessidade de resposta rápida do mercado. E o mesmo se diga relativamente à terceirização da matéria, da mão de obra, nos países considerados de terceiro mundo, que é inegável que é muito mais barata. Ou seja, alterar esta conjuntura, esta forma de estar, digamos assim, implica implica investimentos maiores na reestruturação das empresas, por forma a torná-las mais aptas a produzir de forma ecológica. Ora, dito isto, verifica-se assim que o entrave principal é a implementação da sustentabilidade do ponto de vista económico, do lucro que as várias empresas não querem prescindir, ok? E do preço que os consumidores estão dispostos e têm capacidade para pagar. Não obstante, o valor mais alto
da sustentabilidade que se tem vindo a levantar, como eu fui dizendo, e que é um interesse comum, começa a ser cada vez mais preponderante, como fui dizendo sempre. E bem assim, o modelo do slow fashion, enquanto necessidade de garantia do futuro mais sustentável para a humanidade, e como tal, por força disso, pode, não é? Tanto a sustentabilidade e o slow fashion associado aqui à sustentabilidade e em contraponto com o fast fashion, portanto, pode efetivamente significar uma séria ameaça ao fast fashion. Uma vez que a estrutura industrial e comercial deste modelo é muito comprometedor do bem comum, deste bem comum que temos vindo a falar, ou seja, a garantia da continuidade de uma vida mais sustentável e de uma vida mais viável para o nosso planeta, como ainda o conhecemos. Não é? Portanto, vale isto por dizer então que de facto, as empresas e as marcas do fast fashion, para se manterem na corrida dos mercados da moda, não é? Terão efetivamente que se modernizar e fazer esse investimento, sob pena de serem irradiados do mercado ou começarem a ser de facto postos de parte e a dar lugar a um comércio ou uma indústria muito mais sustentável, que é cada vez mais preponderante. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por esta e por todas as respostas que nos deu ao longo deste episódio. E mais do que isso, muito obrigada por todo o seu contributo para os 30 Minutes with Elsa. É um enorme prazer para nós iniciar e terminar esta temporada na sua companhia, a falar sobre o direito da moda. Muito obrigada a todos os que assistiram a este episódio e que têm acompanhado os 30 Minutes with Elsa aqui no canal de YouTube da Elsa Lusíada Lisboa. Esperamos que estes episódios tenham contribuído para todos e para isso também gostávamos de deixar um agradecimento muito especial a todos os oradores e oradoras convidadas que vieram até aqui conversar e explorar connosco esta área do direito. Encerramos assim a primeira temporada dos 30 Minutes with Elsa sobre o direito da moda. Continuem a seguir o nosso canal para mais temporadas sobre outras áreas do direito. Até à próxima!